a gente vai começar, né, a falar um pouquinho de músculo estirado cardíaco. Como eu falei pra vocês, são vídeos de revisão que vai ajudar muito vocês. E o músculo estirado cardíaco, vamos direto ao assunto, né? O músculo estirado cardíaco é um músculo que, assim, eu acho mais tranquilo de aprender, porque a gente já passou pelo mais difícil, né, entre aspas, que é o músculo estirado esquelético e o músculo liso. Agora, no cardíaco, a gente só vai ver como se fosse a junção desses dois, né? Então, vamos começar, né? Então, o nosso músculo cardíaco, né? Como sempre, a gente tem que falar um pouco, né, de histologia, de anatomia, tudo junto, porque a fisiologia é isso. A gente vai ter ali estrias que vão deslizar em conjunto e aí vai gerar contração. Contração essa que é uma contração forte, porque pensa, o nosso coração precisa bombear sangue pro corpo inteiro. É do fio de cabelo, não, né? Do cérebro até a nossa ponta do dedo do pé. Então, precisa de uma contração forte. O ventrículo tem que contrair fortemente para chegar em todo canto do nosso corpo. É rápida, porque a gente tem uma frequência cardíaca de, normalmente, assim, de 60 a 100 batimentos cardíacos por minuto. E aí, cara, 60 a 100 batimentos cardíacos por minuto é o coração contraindo 60 vezes em um minuto. Então, assim, uma coisa muito grande, né? É bastante. E aí você pensa, o coração, ele não tem um tempo de relaxamento tão longo por conta disso, tá? É uma contração rápida, né? Como eu falei, involuntária, porque o sinal de contrair não vem do nosso cérebro, e sim do próprio coração. A gente vai ver um pouco disso. E também é rítmico, então tem literalmente um ritmo, né? A gente não contrai esse coração e daqui a um minuto ele vai contrair de novo. Não, tem um ritmo certinho pra bater ali essas 60 a 100 frequências cardíacas, né? Contrações. E como eu falei, não existe um estímulo nervoso para ele contrair, e sim uma modulação que não vem do sistema nervoso, e sim do próprio coração. E aí uma curiosidade muito legal é que quando a pessoa ela tem morte cerebral, o coração continua batendo, tá? E outra coisa também é que a desfibrilação é feita no nosso coração e não no nosso cérebro, né? Isso é um indício do que eu tô falando. E aí, no nosso coração, a gente vai ter os discos intercalares, que são ali onde junta, né, as fibras, né, a região de contato entre as células. As células cardíacas, o que elas vão fazer? Elas precisam contrair um todo. Como assim, Vitória? A gente vai ver que, por exemplo, quando o átrio esquerdo contrai, o direito também vai contrair. E essa propagação desse sinal para a contração do átrio como um todo é feita ali na própria célula, de uma célula a outra. Então, por exemplo, começa ali no átrio direito, essa propagação que está ali no átrio direito vai para o átrio esquerdo. E a gente precisa desses discos intercalares fazendo esse contato entre as células, tá? E aí a gente vai ter células cardíacas em conjunto se estimulando a partir de desmossomos e junções comunicantes, tá bom? A estimulação é feita do próprio coração, é um sinal elétrico. Nos outros, né, no músculo estirado esquelético, a gente tinha visto que era um sinal químico, lembra? E aqui não, aqui é um sinal elétrico. Lembra que tem dois? Tem o sinal elétrico e o sinal químico. O do coração é um sinal elétrico, tá? E aí que a gente começa a fazer a coisa boa do coração, que é o seguinte. No nosso coração, nós temos dois tipos de células. As células excitáveis e as células autoexcitáveis. Agora vai começar eu falar um monte de coisa que vocês têm que absorver e tentar raciocinar um pouco na mente, porque eu começo a misturar um monte de palavras. Mas é o seguinte, no coração, nós temos as células autoexcitáveis, ou seja, elas mesmas se excitam, ou seja, elas mesmas geram um potencial de ação. É basicamente isso. Didaticamente é basicamente isso. E aí, nisso que elas geram um potencial de ação para elas mesmas, elas propagam esse potencial de ação delas mesmas para as outras células, que são as células excitáveis. Então, as células excitáveis necessitam das células autoexcitáveis para contrair, para gerar potencial de ação. Lembra, eu só tenho contração se eu tiver um potencial de ação. E é basicamente isso, tá? Então, as autoexcitáveis geram um potencial de ação que vai ser propagado para as células excitáveis, tá bom? Eu falei certo, né? Autoexcitáveis vai para excitáveis. Às vezes dá um bug na mente, mas acho que foi isso mesmo. E aí, continuando. Então, o que acontece? Cada uma desse tipo de célula tem um gráfico. Então, vamos começar. O que acontece? Essas células excitáveis, elas
basicamente elas fazem parte de 98 a 99% do coração. É uma grande parte do coração. Já as células autoexcitáveis é mais ou menos 1%, tá? Elas são bem pouquinhas e fazem o papel fundamental, né? Essas autoexcitáveis. E cada uma tem um gráfico da despolarização, tá? E a gente vai ver um pouco como é cada gráfico. Então vamos começar. Tenho aqui minha célula excitável, ou seja, ela recebe a excitação da autoexcitável, ou seja, ela recebe o potencial de ação da autoexcitável para poder gerar um potencial de ação. Como que ocorre? Eu tenho primeiro a minha fase 0, que é a fase de despolarização. Na verdade, aqui a gente consegue ver que a minha célula está em repouso, tá vendo? Ela está em repouso, ela está negativa. Só que aí veio um estímulo da célula autoexcitável. E aí vai começar a fase 0, que é a fase de despolarização, que é o nada mais, nada menos que a gente já está acostumado, abertura de canal de sódio. Então, a gente vai ter entrada de sódio. Lembra? Sódio deixa a nossa célula positiva. E aí, o nosso gráfico vai subir. Então, abertura de canal de sódio, entrou sódio, o gráfico subiu. Aí, a gente vai ter uma fase, que é a fase de repolarização, que vai ser o seguinte, o canal de sódio vai fechar, e aí vai ter um canal de potássio, que é um canal rápido. Lembra, no outro gráfico que a gente tinha visto, o canal de potássio ele era um canal lento. Esse que a gente tá vendo agora é um canal de potássio rápido, tá? Então, o canal de sódio aqui fechou, e aí começou a abrir um canal de potássio rápido. E aí começou a sair potássio. Começou a sair potássio. E aí começou, ó, a negativar minha célula. Negativou minha célula. Só que aí vem a nossa fase de platô, que é a fase 2. Nessa fase de platô, esse canal de potássio, que é rápido, fecha. E aí abre um canal de cálcio, que a gente chama de canal tipo L. Esse canal tipo L, ele é um canal de cálcio que vai se abrir e a gente vai ter entrada de cálcio. E aí você pensa comigo, Vitória, então eu tenho ali duas cargas que vão começar a se igualar. Porque você pensa, eu tenho potássio saindo e entrada de cálcio. Tá vendo como que uma vai igualar a outra, e aí a gente vai ter uma não mudança desse gráfico, ou seja, o nosso platô, tá? E aí depois a gente tem a fase de repolarização de novo, né? Repolarização rápida, que é a fase 3, onde fechou aquele canal de cálcio e aí começou a abrir um canal lento de potássio. E aí começou a sair potássio, voltando a negativar a nossa célula. E aí depois teve o repouso. Tá, gente? Então vamos recapitular tudo com vocês. Então a gente começou aqui, né, o nosso repouso. E aí gerou o potencial de ação, né, a partir da célula autoexcitável. E aí começou, ó, a entrar sódio. Ou seja, despolarização. O sódio começou a entrar e começou a positivar a nossa célula, tá? Nosso gráfico começou a ficar positivo. E aí vem a primeira fase de repolarização, em que a gente tem o fechamento desse canal de sódio e, ao mesmo tempo, a gente tem o canal de potássio rápido abrindo, ou seja, tá saindo potássio. Só que esse canal, ele é rápido, e ao mesmo tempo que ele abre, ele fecha. Aí ele fechou esse canal, e ao mesmo tempo vai ter um canal de cálcio se abrindo. Esse canal de cálcio permite a entrada de cálcio, e aí nesse momento a gente vai ter o platô, em que é um momento de estabilidade, onde a gente vai ter potássio saindo e cálcio entrando, tá? Depois a gente entra na nossa fase de repolarização rápida, em que o nosso canal de cálcio, que estava aberto, fecha, e o canal de potássio lento se abre, e aí começa a sair potássio, tá? E aí sim começa a negativar a nossa célula. Logo após, vem o repouso, tá? E a gente consegue perceber, gente, que nesse repouso aqui, a gente não tem a nossa hiperpolarização, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso pra vocês. E aí, aqui eu coloquei de novo, tá? Pra quem quiser ver. O que acontece, gente? A gente sabe que o coração, ele é um músculo, ele é um órgão, né? E um músculo que não pode ter descanso. Porque se descansar, a nossa frequência cardíaca vai cair e a gente vai sofrer as consequências. Ou seja, não vai estar nutrindo os tecidos. E aí, pra isso, que quem criou o nosso corpo, né? Fez o efeito platô. Que é o seguinte, o efeito platô é esse momento onde duas cargas positivas vão se igualar, né? Onde a carga positiva vai estar saindo, que é o potássio, e entrando o cálcio. Esse platô, ele vai basicamente prolongar o nosso potencial de ação, fazendo com que
aumente o tempo de período refratário e evite que a gente tenha hiperpolarização. Ou então, se a gente tivesse a hiperpolarização e não descansasse, a gente iria ocorrer o quê? Uma tetania ou uma somação, tá? Então, é basicamente isso. Por que não tem hiperpolarização? Por que o nosso coração não entra em tetania ou somação? Por conta do platô, que vai prolongar o nosso potencial de ação, permitindo que o nosso coração não entre nessa hiperpolarização, tá bom? E aí agora a gente vai para as nossas células autoexcitáveis. Como eu falei, são elas que vão gerar o nosso batimento cardíaco. São elas que vão fazer com que gerem o potencial de ação. Esse potencial de ação vai passar para as células excitáveis e aí vai gerar a nossa contração, tá? Então, é elas que mandam, né? Mesmo elas estando em pequenas quantidades, elas vão mandar no nosso coração. Então, a principal função é gerar sinal, não é contrair, gerar sinal e controlar a frequência cardíaca, tá? E aí, o que acontece? Como é o nosso gráfico da despolarização dessas células? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter primeiro a fase 1, que é o seguinte. Nós temos canais de sódio bem aqui, nessa fase, que é um canal de sódio chamado FANE. Esse FANE, ele basicamente se abre automaticamente. Então, você pensa, ela acabou de gerar um gráfico e aí veio aqui para hiperpolarização. Logo quando chega na hiperpolarização, já tem um canal FANE, que é o canal de sódio, que se abre automaticamente e aí, ó, começa a positivar a minha célula, tá? Começou a positivar por conta do sódio. E aí a gente vai ter, bem aqui nessa fase aqui, na fase 2, um canal de cálcio, tipo L, que vai abrir também para poder ajudar esse sódio aqui do FANE. Porque só o FANE é como se só o FANE não bastasse, sabe? E aí esse canal de cálcio, ele abre e aí o sódio vai começar a fechar. Começou e aí gerou nosso potencial de ação, né? Chegou ali no nosso limiar de estabilidade. Chegou e aí a gente vai ter esse canal de cálcio ainda aberto, gerando a despolarização, fase 3, tá? Entrada desse cálcio, tá? Depois a gente tem a fase de repolarização, que é a fase 4, onde vai fechar canal de cálcio e vai abrir canal de potássio. Então o cálcio, né, que estava entrando, vai fechar e aí vai parar. E aí, ao mesmo tempo, a gente vai ter a abertura do canal de potássio para esse potássio sair. E aí vai gerar a nossa repolarização. E aí começou a sair. E aí até que chega na fase 5, que é a nossa hiperpolarização, que é um canal de potássio ainda aberto. Lembra? Como toda hiperpolarização, canal de potássio aberto gerou a nossa hiperpolarização. E aí recomeçou de novo as fases. Hiperpolarizou, vai ter um canal FANE aqui, que vai se abrir automaticamente. Começou a entrar sódio, positivou. Aí aqui abriu cálcio, sódio fechou, gerou potencial de ação. Despolarizou, entrada de cálcio. Aí depois fechou cálcio aqui, começou a sair potássio, e aí começa tudo de novo. E aí vai indo em todo esse gráfico. Ou seja, cada potencial de ação desse é uma contração do nosso coração, tá bom? Ou seja, um batimento cardíaco, né? E aí, como que é o mecanismo de contração do coração? O que acontece? Como eu falei, quando a gente aprende o músculo estriado esquelético e vai aprender o coração, né, o músculo estriado cardíaco, fica muito tranquilo. Por quê? O mecanismo de acoplamento actina-miosina é muito parecido com o músculo estriado esquelético. Lembra daquilo de vai ter as troponinas, vai ter as tropomiosinas, muito parecido. A única coisa que vai diferenciar é porque a gente tem a entrada de cálcio do meio extracelular, que vai ser igual no músculo liso. Lembra no músculo liso que a gente entrava com cálcio de fora, esse cálcio estimulava o retículo para liberar mais cálcio. Exatamente isso. E eu até coloquei aqui no slide para vocês lerem, né, se vocês quiserem, para relembrar. Então, a gente tem ali como que é o acoplamento actina-miosina do coração, que é igual ao músculo estriado-esquelético. Miosina vai se ligar na actina, fazer as pontes cruzadas, deslizamento, contração. Cálcio se liga na troponina, igual. Já a entrada de cálcio
é do meio extracelular, que vai ajudar muito a gente ali. Meio extracelular, retículo e tudo mais. E aí, como que é a nossa condução elétrica, gente? Isso é, pra mim, uma das partes mais legais. Eu já venho falando um pouco disso pra vocês já há um tempo, né? Desde o início dessa aula. Mas nós temos as células autoexcitáveis. Essas células autoexcitáveis, elas geram um sinal que vai ser propagado para as células excitáveis, tá? Então, para dar nome a quem eu estou falando, né, essa célula autoexcitável daqui dessa imagem, a gente tem aqui o nosso nó sinoatrial, tá? E aí aqui são as fibras musculares do coração, né, que vão propagar todo o sinal em todo o coração. Agora a gente vai falar um pouco sobre a anatomia do nosso coração. Então, vou falar bem brevemente, que eu acho que isso é mais anatomia mesmo, né? Mas vocês têm que ter pelo menos a base para entender um pouco do ciclo cardíaco, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o átrio. Então, a gente tem átrio direito, átrio esquerdo e o ventrículo. Ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Aí, principal aqui do que a gente precisa saber. Veia cava vai drenar aqui no átrio direito. Veias pulmonares, as 4 veias pulmonares vão drenar no átrio esquerdo. E aqui no ventrículo, a gente tem principalmente aqui no ventrículo direito a nossa artéria pulmonar. E no ventrículo esquerdo, a gente tem a nossa aorta, tá? Então, só para contextualizar isso com vocês, que a gente vai falar mais disso, mas só falando. Então, o sangue, ele vai entrar pelo átrio, né? Então, vai passar pela veia cava, átrio direito, depois ventrículo direito, depois a artéria pulmonar. Vai pro pulmão fazer a hematose e aí vai voltar pelas veias pulmonares. Vai cair no átrio esquerdo e vai descer pro ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo vai pra aorta e aí da aorta vai pro corpo inteiro, tá? Como que é o sinal elétrico? Então, vou apresentar para vocês essas nossas células autoexcitáveis e o nome delas. Então, primeiro a gente tem o nosso nó sinoatrial ou nó sinusal. É utilizado esses dois nomes. E aí, depois a gente tem o nosso nó atrioventricular, tá? Depois, feixe de His e fibras de Purkinje, tá? E aí agora, gente, eu vou explicar para vocês como que é essa fisiologia, né, da propagação desse sinal. Como, né, por exemplo, o nó sinoatrial, ele vai gerar um sinal que vai despolarizar, né, gerar uma contração de átrio. E aí essa contração vai passar para onde? É basicamente isso. Então vamos lá. Primeiro a gente tem o nosso nó sinusal ou nó sinoatrial gerando nosso sinal, nosso impulso, né? O nó sinusal, ele é conhecido como marca-passo do nosso coração. Ele é muito importante, tá? É ele que vai mandar na nossa frequência cardíaca, tá? Principalmente. Ele vai gerar um impulso, né? E aí esse impulso vai fazer basicamente, né, com que contraia o nosso átrio direito e o nosso átrio esquerdo, tá? Só que aí o que acontece? O nosso átrio e o nosso ventrículo não podem contrair ao mesmo tempo. Tanto porque a gente precisa ter, né, esse sangue se movimentando, né? Porque a gente vai ver depois que o sangue do nosso coração, né, ele basicamente se move por uma coisa que a gente chama de diferença de pressão, tá? Por conta disso, né, os dois não podem contrair ao mesmo tempo, né? Nem átrio, nem ventrículo, tá? E também porque se acontecesse isso no coração, do jeito que ele contrai tão forte, ele ia literalmente, gente, explodir, né? Porque ia ser um monte de sangue dentro e uma contração muito forte, isso não ia dar certo, tá? E aí, para isso, a gente tem uma coisa chamada esqueleto fibroso. Esse esqueleto fibroso, ele basicamente vai ficar bem aqui, ó, como se fosse uma barreira, um isolante, tá? É literalmente como se fosse um isolante, tipo borracha, que é um isolante de eletricidade, é o esqueleto fibroso. Esse esqueleto fibroso que separa ali o átrio do ventrículo, ele basicamente vai impedir que aconteça uma contração do átrio e do ventrículo ao mesmo tempo. Esse é um dos mecanismos. O segundo mecanismo que faz o átrio e o ventrículo não contraírem ao mesmo tempo são as vias internodais. Essas vias internodais, o que elas fazem? As vias internodais estão bem aqui, ó, são esse azul aqui, ó, tá? Não, isso daqui não, tá? As vias internodais são basicamente isso daqui, tá?
que elas fazem? Elas conduzem o impulso do nó sinusal até o nosso nó atrioventricular. E aí, o que acontece? Isso faz com que esse potencial de ação, ele percorra essa distância de uma forma mais lenta. E aí, isso faz com que atrase um pouco o sinal. Ou seja, outro mecanismo para a gente não contrair átrio e ventrículo ao mesmo tempo, tá? Então, quais são os mecanismos? Vias internodais e esqueleto fibroso, tá? Aí, tá bom. Depois, a gente tem o nosso nó atrioventricular. O nó atrioventricular, ele também pode gerar impulsos, tá bom? Tanto que quando a pessoa tá com alguma patologia, né, no nó sinusal, ela ainda assim consegue ter batimentos cardíacos, tá? Por conta do nó atrioventricular, tá bom? Mas quem manda mesmo é o nó sinusal, tá? E aí, o que acontece? No atrioventricular a gente vai ter os impulsos vindos do átrio sendo retardados antes de passar para o ventrículo, e esse nó atrioventricular também gerando impulsos, tá? Depois, passou do nó atrioventricular, a gente vem pro feixe de His. Então, saiu daqui, passou pelas vias internodais, passou pelo nó atrioventricular, depois feixe de His. O que o feixe de His ele faz? Ele basicamente vai fazer com que essa contração do ventrículo aconteça de baixo para cima, tá? O ventrículo, ele basicamente se contrai de baixo para cima. E aí, quem ajuda nisso é o feixe de His. E aí, uma coisa muito legal é que essa contração de baixo para cima ajuda o ventrículo a propagar o sangue em direção às artérias, né? Porque se você for parar pra pensar aqui, se a contração ocorrer de baixo para cima, a gente consegue esse ventrículo tá contraindo e levar o sangue, ó, pra artéria que tá acima ali dele, né, basicamente. Então, feixe de His leva o impulso para a parte de baixo do ventrículo, tá? Lembrando, ele vai se dividir em dois, tá? Para ir pro ventrículo direito e pro ventrículo esquerdo. E depois a gente tem as fibras de Purkinje. As fibras de Purkinje, elas basicamente vão conduzir o potencial de ação para todo o ventrículo, para todas as partes do ventrículo. Então, vai basicamente vir para cá e aí vai, ó, por todo o ventrículo, tá? É basicamente isso. Então, vamos revisar. Nó sinusal, vias internodais, nó atrioventricular, feixe de His e fibras de Purkinje, tá? E aí, como que é a anatomia do sistema cardiovascular? Eu falei que eu ia detalhar ainda mais pra vocês, tá? Então, vamos lá. Parece ser muita coisa, mas depois, gente, vai, assim, espontaneamente isso daqui, tá? Como que funciona? Então, eu falei pra vocês que a gente tem a veia cava superior e a inferior, no caso superior e inferior, drenando ali, né, pro nosso átrio direito. Esse sangue que tá no átrio vai passar pela válvula tricúspide, tá? Tricúspide, e vai pro nosso ventrículo direito. Do ventrículo direito vai passar pela válvula semilunar, tá? Da artéria pulmonar, e vai pra artéria pulmonar. Da artéria pulmonar, né, vai pro pulmão, fazer a hematose, pulmão direito e esquerdo. E aí, do pulmão, vai para as 4 veias pulmonares, tá? Das 4 veias pulmonares, vai pro nosso átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, vai pra nossa válvula bicúspide, tá? Ou mitral. Da nossa válvula bicúspide, vai pro ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, válvula semilunar da aorta. Da válvula semilunar, artéria aorta, e aí da aorta vai pro corpo inteiro, tá? E aí, o que acontece, né? Agora, a gente vai falar um pouco, antes de falar de ciclo cardíaco, eu vou falar pra vocês um pouco da importância, né? Porque a gente falou um pouco de válvulas, né? E pra que servem elas? A gente tem, assim, diversas válvulas no nosso coração, né? E as que vão separar o átrio do ventrículo são as válvulas atrioventriculares, direita e esquerda. Do lado direito do coração vai ser chamada de tricúspide, tá? E a do lado esquerdo do coração vai ser chamada de bicúspide ou mitral, tá? O que essas válvulas elas fazem? Elas basicamente evitam o retorno do sangue do ventrículo para o átrio. Porque se você for parar a pensar, vou botar essa imagem aqui para vocês. Essa imagem não tá tão boa. Mas aí, se vocês forem parar pra pensar, pensa aqui num coração que tá cheio de sangue. Vou até desenhar um pouco pra vocês. O coração tá cheio de sangue. Se esse coração que tá cheio de sangue, né, aqui no ventrículo direito,
ele precisa fazer com que esse sangue vá para a artéria pulmonar. Só que, se eu tenho uma portinha aberta aqui, esse sangue ele não vai para a artéria. Até pode ir, mas ele vai, retornar para o átrio. E a gente não quer que o sangue retorne para o átrio. A gente quer que ele vá para a artéria. Para isso que tem as válvulas, que servem como se fosse uma porta. Então, quando o sangue chega no ventrículo, essa portinha fecha, fazendo com que quando esse ventrículo contraia, esse sangue não volte pro átrio, tá? E isso acontece no átrio esquerdo e no átrio direito. Então, nós temos as válvulas do lado esquerdo e do lado direito. E nós temos outras válvulas, que são as válvulas semilunares, que vão ficar ou na artéria pulmonar ou na artéria aorta, no caso nas duas, né? E vão basicamente evitar que o sangue que passou para a aorta ou para a artéria pulmonar retorne para o ventrículo, tá? E aí é a mesma coisa, gente, vou até colocar aqui para vocês. Então, quando o sangue passa aqui para nossa artéria, você pensa comigo, ele tá muito propício a voltar para o ventrículo, mas ele não volta porque a gente tem aqui, uma portinha que vai fechar bem aqui e aí não vai fazer com que esse sangue retorne, tá bom? Isso na aorta e na artéria pulmonar. E aí, sim, que a gente pode falar de ciclo cardíaco. Então, como que é o ciclo cardíaco? O ciclo cardíaco, nós temos duas palavras muito importantes, né? Que é a diástole e a sístole. O que é diástole? Diástole é o relaxamento do coração, ou seja, relaxamento do músculo. E a sístole é a contração. Só pra pensar, diástole começa com D. Dormir. Dormir é relaxar. Até hoje eu lembro disso, gente. Então, diástole, relaxamento, sístole, contração. Como que acontece, então, esse ciclo cardíaco? Como eu falei, não pode contrair ventrículo e átrio junto. No caso, átrio e ventrículo junto. Então, a gente tem todo um ciclo cardíaco acontecendo ali. Então, primeiro a gente começa com a sístole atrial, ou seja, a contração do átrio. Depois, a gente vai para diástole atrial, ou seja, relaxamento do átrio. Só que não é tão mostrado assim em eletro, nem nada do tipo, porque o átrio não tem tanta camada muscular assim, tá bom? Depois, a gente vai para sístole ventricular, ou seja, contração do ventrículo. Depois, diástole ventricular e depois sístole atrial, de novo, recomeçando o ciclo. E aí, a gente vai falar detalhadamente sobre cada coisa. E aí, recapitulando com vocês, lembra, eu falei para vocês, o coração, ele vai contrair e esse sangue vai se movimentar somente por conta de uma coisa chamada diferença de pressão sanguínea, tá bom? E a gente vai entender mais um pouco disso. Então, o sangue, ele vai fluir da onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. E aí a gente começa o nosso ciclo cardíaco. Primeira coisa que eu acho que é muito importante para vocês entenderem. Isso eu, Vitória, levo como didática para entender um pouco do ciclo cardíaco. É o seguinte, quando eu falo de aumento de pressão, vocês podem relacionar a duas coisas. Primeiro, aumento de volume sanguíneo. Então, por exemplo, quando eu falar assim, o átrio tá com a pressão aumentando, ele pode estar com sangue chegando nele. Então, se ele tá com sangue chegando nele, quer dizer que essa pressão do átrio tá aumentando, tá? Ou então, por meio de contração. Então, quando o átrio ele começa a contrair, ou seja, começa a diminuir o espaço que tem ali livre dentro dele, quer dizer que a gente também tem um aumento de pressão, tá? Então, pode ser essas duas coisas. Ou aumento de volume sanguíneo, ou seja, tá entrando sangue, ou então contração, tá? Então, esse é, assim, conceito-chave, eu acho, de entender, porque se eu ficar falando, aumentou a pressão, tá, Vitória, mas aumentou a pressão, como assim? Então, vamos começar. Primeiro, falei pra vocês, nós temos a sístole, né, ou seja, a contração do átrio. Então, o átrio começou, né, a aumentar pressão, ou seja, começou a contrair. Eu vou até fazer no meu desenho maravilhoso de um átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Então, vamos lá. Então, esse átrio aqui, que recebeu o sangue das cavas, ele começou a aumentar a pressão. Tanto porque ele tá com muito sangue dentro dele, que veio ali das cavas, e também porque ele começou a contrair, por conta do sinal ali do nosso sinusal. Então, começou a contrair. Eu vou só desenhar no átrio direito, tá, gente? Mas isso acontece tanto no átrio direito, tanto no átrio esquerdo, tá? É só porque o átrio direito tá aqui mais perto. Só isso mesmo. E aí, então, começou aqui o átrio a contrair, começou a aumentar a pressão. As válvulas atrioventriculares, que são essas daqui, elas estão abertas.
e o ventrículo está relaxado. Então, a gente vai ter o quê? Passagem de sangue do átrio para o ventrículo. Então, o sangue passou do átrio para o ventrículo. E aí, depois, a gente tem a fase de sístole ventricular. A fase de sístole ventricular, ou seja, contração do ventrículo, é dividida em 3. Sístole ventricular isovolumétrica, ejeção rápida e ejeção lenta. E aí, o que acontece? O ventrículo vai entrar em sístole ventricular, ou seja, vai começar a aumentar essa pressão dentro do ventrículo. Tanto porque a gente está com muito sangue dentro dele, lembra, acabou de passar sangue do átrio para o ventrículo, e também por conta da própria contração dele mesmo, tá? Então, começou a aumentar a pressão desse ventrículo. Ao mesmo tempo, a gente também tem um relaxamento ali do átrio, tá? Diástole atrial. E o que acontece? Isso é uma coisa muito importante. As válvulas atrioventriculares, elas vão basicamente fechar. Eu vou até anotar aqui pra vocês. As válvulas atrioventriculares, que são essas daqui, tá? Que estão entre o átrio e o ventrículo, elas vão fechar quando a pressão do ventrículo está maior do que do átrio, tá? Então, é basicamente isso. Para eu ter abertura de válvula atrioventricular, eu preciso que a pressão do ventrículo esteja maior do que a do átrio. E aí você pensa, na sístole ventricular, esse ventrículo tá começando a aumentar a pressão por conta da quantidade de sangue e por conta da contração dele mesmo. Então, isso quer dizer que a gente vai ter o quê? Fechamento das válvulas atrioventriculares, tá? Então, fechou a válvula atrioventricular e aí a gente começa a nossa fase de sístole ventricular isovolumétrica, que é o seguinte, o ventrículo começou a contrair e todas as válvulas estão fechadas. Tanto a válvula que leva para a pulmonar ou para a aorta, eu vou até desenhar aqui a pulmonar aqui, tá? A pulmonar tá aqui. Tanto a válvula semilunar, tanto a nossa válvula atrioventricular estão fechadas. Então, por isso que é uma fase isovolumétrica, porque a gente tem uma contração do ventrículo, só que todas as válvulas estão fechadas. Isso quer dizer que não tem mudança no volume de sangue ali nesse coração, porque não tem para onde o sangue ir, porque todas as válvulas estão fechadas. E aí, outra observação. Para a válvula semilunar abrir, para a válvula semilunar abrir, para abrir, eu preciso que a pressão do ventrículo esteja maior do que a da artéria, tá? Então, a gente teve ali a fase de sístole ventricular isovolumétrica. Todas as válvulas estão fechadas. Depois, a gente começou a fase de ejeção rápida, que é o seguinte. O ventrículo continuou contraindo. Vai chegar uma hora que a pressão dele vai exceder a pressão da artéria. E lembra, gente, pressão de artéria é muito alta, tá? Esse ventrículo, ele vai estar com tanta pressão que ele vai conseguir exceder essa pressão da artéria. E aí, quem que vai abrir? Válvula semilunar, tá? Essa válvula semilunar vai fazer com que todo esse sangue que estava no ventrículo aprisionado saia muito rápido. Por isso que o nome dessa fase é ejeção rápida. Então, a gente vai ter saída de sangue, do sangue com grande pressão, tá? Para as artérias, né? Tanto a artéria pulmonar quanto a artéria aorta, tá? E aí, como eu falei, elas só abrem, né, as semilunares, quando o ventrículo consegue superar a pressão das artérias tronco pulmonar e aorta, tá? E depois a gente vem para a fase de ejeção lenta, que é o seguinte, vai chegar uma hora ele foi lá, teve a ejeção rápida, ejetou muito sangue muito rápido. Vai chegar uma hora que esse sangue vai diminuir. E aí vai começar uma ejeção lenta. Porque a pressão do ventrículo vai começar a diminuir. Lembra que eu falei pra vocês? O ventrículo, ele ainda vai estar contraído. Só que o sangue dentro dele vai diminuir. Se eu diminuo quantidade de sangue, eu diminuo pressão. Se eu diminuo pressão, o que vai acontecer? Desse ventrículo? Se eu diminuo a pressão desse ventrículo, o que vai acontecer? A válvula semilunar vai começar, a fechar. Porque esse ventrículo tá diminuindo a pressão, tá começando a igualar com a pressão da artéria, tá? E essa válvula semilunar vai começar a fechar. E lembra, então por que essa fase é a ejeção lenta?
porque a válvula semilunar tá começando a fechar, porque esse ventrículo tá com pouca pressão. E também porque eu tenho menos sangue. Então, se eu tenho menos sangue para ejetar, eu começo uma ejeção lenta, tá? Consequência, pouca ejeção de sangue, por isso a ejeção lenta, e fechamento das válvulas semilunares, tá? Depois a gente vem para a fase de diástole ventricular, que é a fase de relaxamento do ventrículo, que é dividido em duas fases. Primeiro, diástole isovolumétrica ventricular, que é o seguinte: o volume de sangue não vai mudar porque todas as válvulas estão fechadas. É uma fase ali bem no início do relaxamento do ventrículo. Tá relaxando, só que todas as válvulas estão fechadas, tanto a semilunar quanto a nossa atrioventricular, tá? Depois vem a fase de enchimento ventricular. O enchimento ventricular é o seguinte: o ventrículo ele ainda tá relaxando e aí começa a abrir a válvula atrioventricular, porque a pressão do ventrículo tá baixa, tá começando a ficar menor do que a do átrio. E aí essa válvula atrioventricular começa a abrir. E aí lembra, a veia cava continuou levando sangue pro átrio. Então esse átrio tá com sangue ali. E aí nisso que abre essa válvula atrioventricular, começa a passar sangue de uma forma passiva pro ventrículo, tá? E depois a gente tem a fase de diástole geral, que é o fim do ciclo, e depois recomeça, sístole atrial. Aí vai indo. É basicamente isso. E aí eu vou colocar essa imagem não, né? Isso que o Romulo sempre coloca. Então, gente, literalmente, ignorem, tá? Esse gráfico e olhem somente para esse coração. Vou até... consigo dar zoom, então tá ótimo. Então, vamos lá. Seguinte, vou pausar aqui, vou voltar tudo. Tá. Então, a gente vai conseguir perceber. Primeiro, sístole... eu vou colocar até a legenda. Sístole atrial. Então, foi sístole atrial. Esse átrio tá começando a contrair. Se vocês puderem, olhem só pro direito, tá? Porque senão o esquerdo vai ser mais informação ainda. Então, eu falei esquerdo... olhem só pro direito, não olhem pro esquerdo, porque é a mesma coisa, tá? Pra poder não ser tanta informação assim na cabeça. É isso. Então, vamos lá. Então, sístole atrial. Esse átrio tá contraindo e tá passando sangue pro ventrículo. Vai chegar uma hora que a pressão do ventrículo vai estar maior do que o átrio, até por ele estar começando a encher de volume sanguíneo. Aí começa a sístole ventricular, isovolumétrica, porque, você vê que todas as válvulas estão fechadas, a gente tá tendo uma contração ali do ventrículo, mas todas as válvulas estão fechadas. Até que chega uma hora que a pressão do ventrículo excede a pressão da artéria, né, pulmonar ou aorta, e a aorta, na verdade, né? E aí começa a passar sangue muito rapidamente ali pra essa artéria, né? Abrir o semilunar. E aí depois vem a ejeção lenta, onde a gente tem uma ejeção menor, a nossa semilunar tá começando a fechar. E depois a diástole isovolumétrica ali do ventrículo, onde o ventrículo tá relaxando, mas que, todas as válvulas estão fechadas. Até que chega a fase de... ejeção passiva, né? Onde o ventrículo, ele tá com uma pressão baixa, né? Tá com uma pressão menor do que a do átrio. E aí, abriu ali a átrio ventricular e aí começa a passar sangue do átrio pro ventrículo passivamente, só pela gravidade. E depois diástole geral, tá? E agora a gente vai pra parte que todo mundo ama, odeia, que é o eletrocardiograma. Então, vamos lá. O que é o eletrocardiograma? Ele é basicamente um exame, né, que vai analisar a atividade elétrica do coração. E é muito legal porque a gente fala até que o eletrocardiograma, ele basicamente vê o coração em todas as direções. Ele vê como tá o nosso coração em todas as direções. E aí, ele vai analisar a atividade elétrica do coração, tá? E é um exame padronizado, né? Papel e velocidade que vai passar pelo aparelho. E quanto maior a variação, maior o potencial. Então, seguinte. Esse elétrico, ele não é tão utilizado hoje em dia, né? Mas cai em prova. Então, essas pás, basicamente, são colocadas no nosso punho e no tornozelo ali, mais ou menos. Então, vamos lá. A pá preta vai ficar
no lado direito, no tornozelo, ou seja, a parte de baixo. O vermelho, direito, parte de cima. O verde, esquerdo, abaixo. E o amarelo, esquerdo, acima. A dica para gravar isso é o seguinte. Amarelo, lembra o sol. O sol tá em cima. E aí você tem que lembrar esquerdo, tá? Então, em cima, esquerdo, sol, amarelo. Verde, lembra grama. Então, esquerdo, abaixo, grama, verde. Tá? E aí, esse outro aqui você tem que gravar por gravar mesmo, tá? E esse aqui é isso, gente. Tem que gravar. Gravar. E aí, o que acontece? No eletrocardiograma, né, a gente tem o que a gente chama de deflexão, que é a deflexão positiva e a deflexão negativa. A deflexão positiva é basicamente isso aqui, ó, variação para cima. A deflexão negativa é a variação para baixo. Então, prestem bem atenção nisso. Quando eu tenho carga positiva indo em direção à carga positiva, eu vou ter uma deflexão positiva. Se eu tenho carga negativa indo em direção à carga negativa, eu tenho deflexão positiva. Se eu tenho carga positiva indo em direção à negativa, deflexão negativa. Negativo indo em direção ao positivo, deflexão negativa, tá? É como se fosse, se for oposto, é negativo. Se for igual, é positivo, tá? E aí, isso aqui é um exemplo que a gente sempre dá, né? Então, a gente tem aqui o polo positivo desse lado. Então, se eu tenho positivo indo em direção ao positivo, eu tenho uma onda positiva, né? Ou seja, uma deflexão positiva. Agora, se eu tenho o negativo indo em direção ao positivo, eu tenho uma deflexão negativa, tá? E aí, isso daqui é muito legal porque eu falei pra vocês, né, que o eletrocardiograma a gente consegue ver o coração em diversos olhares, né? Então, a gente consegue ver o coração como se eu tivesse... O eletrocardiograma é literalmente isso, é como se eu tivesse com um olho aqui, mas eu também posso ter um olho aqui, olhando pra cima. Mas eu também posso ter um olho olhando no coração aqui. Então, eu posso literalmente ter olhos em todos esses cantos. 360, literalmente isso. E aí, só que tem... o que esses olhos, né, que eu tô falando pra vocês, a gente chama de derivações, tá? Tem derivações que são mais utilizadas do que outras, tá? E uma delas é a derivação em D2. Cada derivação tem um padrão de elétron. Eu não sei nem como é que os cardiologistas conseguem ter noção de todos os padrões, porque são muitos padrões, gente. E isso daqui é só uma parte, tá? Tem outros. Literalmente, são 360 graus de ângulos, tá? E aí, o que acontece? A mais utilizada, a que a gente vai aprender aqui, é a D2. Só que, só pra vocês saberem, a gente tem D1, D2 e D3. Como que é a D1? D1 é basicamente essa daqui. Então, vai ser AVR e AVL, tá? Que no caso vem de direito e esquerdo. Então, aqui é direito para esquerdo, só que em inglês, né? Então, esquerdo, direito. A D2, que é a nossa que a gente mais está acostumado, é basicamente AVR para AVF. Então, é essa daqui. Esse F vem de foot, tipo, perna. E hoje eu tô falando até merda, mas é isso mesmo. Espero que seja. E a última é AVL e AVR. Eita, a última é AVL e AVF, que no caso vai ser D3, que então vai ser esquerda com foot, tá? Mas a mais utilizada é essa daqui, tá? Esqueci de falar isso. É a mais utilizada porque tá no eixo elétrico do coração, tá? Lembra que eu falei pra vocês que a propagação do coração é basicamente pra cá, aí vem pra cá, aí vem pra cá, pra cá, pra cá. Então, se você for olhar D2, é a que olha mais perfeitamente o eixo elétrico do nosso coração, tá? E aí, agora a gente vai pro mais eletrocardiograma. Esse aqui é um eletrocardiograma da variação D2, tá? Então, vamos lá. Eu relatei cada um, tá? Então, é o seguinte. Vamos começar explicando as ondas. Nós temos a onda PQRST. A onda P, ela significa sístole, ou seja, contração atrial. A onda QRS é sístole ventricular, tá? Ou seja, a contração do ventrículo. E a Vitória, como que eu vou gravar isso? É só lembrar, gente, primeiro, esse aqui é em ordem alfabética.
ordem do alfabeto, P, Q, R, S, T. Graças a Deus, né? Pelo menos uma coisa fácil nessa vida. E outra coisa, é só pensar, o P é a nossa sístole do átrio. Ok, é sempre o primeiro do ciclo cardíaco. Já a onda QRS é a sístole do ventrículo. E o que acontece? Por que a sístole do ventrículo tem basicamente 3 ondas? Porque o ventrículo, gente, ele é o mais. Ele é quem tem mais músculo. Então, você pensa, uma contração de ventrículo é o que leva o sangue pro corpo inteiro. Entendeu? É ele que tem mais músculo, é ele que faz mais força. Então, o que faz mais força é o que se mostra no eletrocardiograma. É basicamente isso. Por ele ter mais força, ele se mostra mais no eletrocardiograma, tá? A gente tem muito músculo no ventrículo, tá? Depois, se vocês olharem, né, tipo uma foto de uma hipertrofia ventricular, gente, é surreal, cara. O coração fica com hipertrofia ventricular, que é uma patologia, né? Ih, meu Deus. O ventrículo fica com um músculo, gente, gigante, tá? Mas isso eu acho que eu vou até falar mais na monitoria em si, eu posso até mostrar uma imagem, tá? Então, tá bom. Então, QRS é a nossa sístole ventricular. Já a onda T é a diástole do ventrículo, relaxamento do ventrículo, tá? Lembrando que a diástole atrial, ela tá acontecendo, porém a gente não vê ela, porque, lembrando, o átrio não tem tanto músculo, não é uma coisa que vai se mostrar no eletrocardiograma, tá? Então, vamos lá. Outra coisa que é muito importante para você entender o eletrocardiograma. Despolarização, quando eu falar despolarização, gente, em nome de Jesus, é positivo. Tudo que é positivo, lembra de despolarização. Então, se eu estiver falando de sístole, é positivo, porque eu tenho uma contração. Contração a gente também pode associar ao quê? Despolarização. Se eu tenho despolarização, eu tenho positivo. Agora, se eu tenho relaxamento, eu tenho uma repolarização. Se eu tenho repolarização, eu tenho negativo, tá? Então, lembrem disso, tá? Então, vamos começar a parte boa dessa aula, que é o nosso eletro. Gente, eu amo eletro, acho muito maneiro. Então, vamos lá. Primeiro, onda P. Como que vai acontecer? A gente tem que sempre relacionar ao nosso coração. Tem que entender como tá acontecendo, tá? Então, onda P, eu tenho a nossa despolarização atrial. Ou seja, sístole atrial. Lembra? Quando eu falar de despolarização, gente, lembra de sístole, por favor, de contração. Então, onda P, sístole do átrio. Se eu falei pra vocês que despolarização é positivo, eu vou ter o positivo indo em direção ao polo positivo. Então, eu vou ter uma onda positiva. E lembrando pra vocês, quando eu falar de polo positivo, é porque o polo positivo da nossa derivação de 2 fica bem aqui, ó. Bem aqui onde tá com esse mais aqui, tá? Esse é o nosso polo positivo. Então, se eu tenho o mais indo em direção ao positivo, então eu tenho positivo, que é a nossa despolarização, indo em direção ao polo positivo, porque a minha despolarização tá indo para baixo, ó, eu vou ter uma deflexão positiva. Então, por isso a onda P é positiva, tá? Depois, eu tenho o segundo momento, que é a onda QRS. A onda QRS é a nossa sístole, então a gente já sabe que é positivo, tá? Só que aí, lembra que quando a gente tava falando lá do nó atrioventricular? O nó atrioventricular, ele leva o estímulo daqui pra cá, sabe? Ele leva pra essa lateral. Então, é como se ele tivesse indo em direção ao negativo, porque ele tá se afastando do polo positivo, tá? Então, eu vou ter despolarização positivo indo em direção ao polo negativo. Então, eu vou ter uma deflexão negativa, tá? Então, isso daqui tá se afastando do positivo, tá indo em direção ao negativo. Então, positivo indo em direção ao negativo, deflexão negativa. Então, onda Q é uma deflexão negativa por conta disso, tá? Depois, eu vou ter, ainda assim, né, sístole ventricular, ou seja, despolarização. Essa despolarização, que é o nosso feixe de His, eu tenho esse positivo indo em direção ao polo positivo. Então, eu vou ter uma deflexão positiva, onda R,
Por isso que ela é positiva. Então, lembra, eu tenho uma sístole do ventrículo que é positiva, que é a mesma coisa que despolarização, que é a mesma coisa que positivo, indo em direção ao nosso polo positivo. Então, eu tenho uma deflexão positiva, tá? Logo depois, eu tenho as nossas fibras de Purkinje. As nossas fibras de Purkinje, elas basicamente fazem a despolarização do coração, lembra? De baixo para cima. Lembra disso? Tá. Esqueci de botar aqui o... Peraí, gente. Tá? Então, essas fibras de Purkinje, elas vão levar de baixo para cima. Lembra, essas ondas aqui ainda são despolarização, ou seja, ainda são positivo. Então, eu tenho positivo indo em direção, ó, ao negativo, ó, porque tá indo na direção contrária do meu polo positivo. Então, eu tenho positivo indo em direção ao negativo, que vai ser a mesma coisa que deflexão negativa, tá? Então, deflexão negativa. Lembrando, gente, que isso tudo eu tô associando a isso daqui, ó, tá? Então, positivo indo em direção ao positivo, deflexão positiva. Positivo indo em direção ao negativo, deflexão negativa, tá? É isso daqui, tá? E aí, então tá. Então, eu tive positivo, ou seja, sístole ventricular, né, despolarização, indo em direção ao negativo, porque eu tô indo em direção oposta ao meu polo positivo, tá? Então, eu tenho uma deflexão negativa, tá? E pra finalizar tudo, a gente tem a fase de diástole ventricular. O que acontece? Quem despolarizar por último, repolariza primeiro. O relaxamento do coração, ele vai ser feito de baixo pra cima, tá? É como se literalmente viesse uma onda de relaxamento de baixo pra cima, assim, ó. É basicamente isso, é literalmente a seta gigante, tá? Se eu tenho uma diástole, ou seja, um relaxamento, eu tô falando de relaxamento. Relaxamento eu também posso associar a repolarização. Repolarização eu tenho negativo. Então, eu vou ter negativo indo em direção ao negativo, porque eu estou me afastando do meu polo positivo. Isso vai gerar uma deflexão positiva. Então, negativo por ser repolarização, ou seja, diástole, indo em direção ao negativo, porque lembra, eu estou me afastando, vai gerar uma deflexão positiva. E lembrando, é por conta disso. A repolarização, ou seja, o relaxamento do coração é feito de baixo para cima. Porque quem despolarizar por último vai repolarizar primeiro. Lembra, isso daqui foi a última parte que despolarizou, ou seja, contraiu, né, do nosso coração. Então, vai vir daqui pra cima, tá? Então, vai ser negativo indo em direção ao negativo. Vou recapitular aqui super rápido, só pra rever tudo. Então, eu vou ter aqui despolarização atrial, que é a mesma coisa que sístole atrial, ou seja, positivo. Lembra, despolarização é positivo. Então, positivo vai estar indo em direção ao positivo, porque eu tenho aqui, ó, toda a minha propagação começando aqui pelo nosso nasal, vias internodais, indo em direção ao positivo. Então, por isso que minha onda P vai ser positiva. Depois, eu venho para o nosso ciclo, né, QRS, que é o ciclo de sístole ventricular. Essa sístole ventricular, ela vai começar pela onda aqui. Essa onda aqui é basicamente o nosso nótrio ventricular se afastando do polo positivo. Então, eu vou ter positivo, por conta de ser uma sístole, indo em direção ao polo negativo, porque está se afastando. E isso vai gerar uma deflexão negativa, onda Q. Logo após, eu tenho uma despolarização, ou seja, uma sístole ventricular, indo em direção ao positivo por conta do feixe de Rich. Então, positivo indo em direção ao positivo, eu tenho deflexão positiva, onda R, tá? Depois eu tenho a onda S, que é uma despolarização, né, ainda assim uma sístole, mas por meio das fibras de Purkinje, onde elas vão subir, né, ou seja, se afastar do polo positivo. Então, eu vou ter positivo indo em direção ao negativo, vai gerar uma deflexão negativa, onda S. E depois, diástole do nosso ventrículo, onde a gente tem o coração relaxando, né, de baixo para cima, né. Essa repolarização é negativo, indo em direção ao negativo, porque está se afastando do polo positivo, vai gerar uma deflexão positiva, onda T positiva, tá? O que é importante, gente, é o seguinte. Se eu tenho uma patologia na onda P, quer dizer que eu não estou tendo despolarização atrial. Se eu não tenho onda P, vamos supor, eu tenho um eletrocardiograma assim, reto.
quer dizer que eu não estou tendo despolarização atrial. Então, eu tenho um problema no meu nó sinusal. E lembra que eu falei que eu posso ter, sim, batimentos cardíacos gerados pelo nó atrioventricular, tá? Então, eu ainda vou ter essas outras ondas, mas eu não vou ter a onda P, por exemplo, tá bom? É isso, gente. Beijos, até a próxima aula. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre débito cardíaco e pressão arterial. Seguinte, o que é débito cardíaco? Débito cardíaco é a quantidade de sangue que é bombeado pelo coração a cada minuto. Então, seguinte, esse sangue, ele vai passar do coração para a minha artéria, tanto a aorta quanto pulmonar. Esse sangue que está passando é o meu débito cardíaco. E esse débito cardíaco, ele consegue ser calculado por uma fórmula, que é volume sistólico vezes frequência cardíaca. O que é a frequência cardíaca? A gente conhece, né? O nosso coração bombeando, né? O nosso sinusal, mandando estímulo e tudo mais. Já o volume sistólico, o que ele é? O volume sistólico, ele é calculado por uma fórmula, que é o seguinte: volume diastólico final menos volume sistólico final. Vai dar o meu volume sistólico, que é basicamente o valor de sangue ejetado para a artéria, que é o volume sistólico. O que é volume diastólico final e volume sistólico final? O volume diastólico final... Não, vou começar vamos começar pelo diastólico. O volume diastólico final é basicamente o quanto de sangue tem no coração, no caso no ventrículo, antes dele fazer a sístole, ou seja, antes dele contrair. E o volume sistólico final é o volume de sangue que tem no ventrículo depois dele contrair, ou seja, depois dele fazer a sístole. Depois que ele faz a sístole, ele fica com uma quantidadezinha de sangue dentro dele, porque é o sangue que ele precisa para nutrir o próprio coração, né? Porque o coração ele é um músculo, ele precisa de sangue para ele próprio se nutrir. E esse sangue vem ali desse volume sistólico final, tá? E aí, tá, Vitória, eu não entendi por que a gente precisa saber esse valor e tal, porque esse é o volume de sangue que está sendo ejetado para nossa artéria. E aí, para vocês entenderem mais ainda didaticamente, eu tenho esse exemplo aqui. Eu tenho um copo de água, que é o meu volume diastólico final. Eu enchi esse copo de água com 100 ml de água. Coloquei na geladeira. E aí, no outro dia, eu fui olhar esse copo de água. Ele estava com menos água. Estava com 10 ml de água. Que é o meu volume sistólico final. Alguém bebeu esse copo, essa água. Só que eu quero saber o quanto de água que beberam. Ou seja, o quanto de água foi ejetado. Ou seja, o quanto de sangue foi embora, tá? Desse meu copo, no caso, desse meu coração. E eu calculo. Como que eu calculo? Com o volume de água que tinha antes da pessoa beber e o volume de água que tinha depois da pessoa beber. Então, a pessoa tinha 100 ml, não sei quanta pessoa bebeu, mas aí no final tinha 10 ml. Eu vou fazer essa conta. Depois dessa conta, eu percebo que a pessoa bebeu 90 ml de água. Ou seja, passou do coração, a pessoa bebeu essa água, bebeu 90 ml. Tá? Esse é o volume sistólico. Esse volume sistólico tá ali junto com o meu débito cardíaco. Débito cardíaco é diretamente proporcional ao volume sistólico, frequência cardíaca e retorno venoso. Então, quando o volume sistólico aumenta, quando a frequência cardíaca aumenta ou quando o retorno venoso aumenta, o meu débito cardíaco aumenta. E, consequentemente, se o débito cardíaco aumenta, a pressão arterial também vai aumentar. Porque a pressão arterial, ela é medida pelo seguinte: débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Se o débito cardíaco aumenta, pressão arterial aumenta. Se a resistência vascular periférica aumenta, pressão arterial também vai aumentar. Por que eu tenho que controlar minha pressão arterial, Vitória? Porque uma pressão muito alta, ela pode romper um vaso. E uma pressão muito baixa faz com que o sangue não circule de maneira adequada e não atinja os tecidos de maneira adequada, fazendo com que não chegue nutrientes ali nesse tecido, tá? Tá, Vitória, débito cardíaco eu já entendi, mas resistência vascular periférica eu não sei o que é. Resistência vascular periférica, basicamente, é resistência ao fluxo sanguíneo nos vasos sanguíneos periféricos, especialmente nas arteríolas. Eu gosto de associar a dificuldade que o sangue tem de passar no vaso. Então, resistência vascular periférica é a dificuldade que o sangue tem de passar no vaso. Isso, associa isso. Então, o que é ela? O que ela faz? As nossas arteríolas, o que são umas arteríolas? As nossas artérias, elas vão passando pelo nosso corpo e elas vão diminuindo de diâmetro, sabe? O espacinho ali dentro delas, que se chama diâmetro. E aí, vão diminuindo de diâmetro e aí até que chegam as nossas famosas arteríolas, que são as menores ali. Essas arteríolas, elas têm muita capacidade de fazer contração e dilatação. Ou seja, elas têm
tem capacidade de fazer vasoconstrição e vasodilatação. A vasoconstrição, ela basicamente, eu tinha uma arteríola que ela era assim. Quando ela vai fazer vasoconstrição, ela vai ficar assim. E aí você pensa, qual é a arteríola que eu tenho mais dificuldade pro sangue passar? Essa que tá maior ou essa que tá menor? Ou seja, essa que tá com vasoconstrição ou essa que tá com vasodilatação? Obviamente, é essa que está com vasoconstrição. Ou seja, eu tenho mais dificuldade do sangue de passar nesse vaso aqui. Ou seja, minha resistência vascular periférica está aumentada nesse daqui. Então, vasoconstrição aumenta a resistência vascular periférica e, consequentemente, diminui o meu fluxo, tá? Porque é só você pensar, se eu pego uma borracha, sabe aquelas borrachas de molhar planta? É borracha? Acho que é borracha o nome, né? E se eu pego essa borracha e aí eu diminuo vamos supor, minha borracha. Não é borracha o nome, gente. Realmente eu esqueci, cara, o nome disso. Mas se eu pego ela e coloco meu dedo aqui, eu diminuo o tamanho dela. Não sei se já fizeram isso. Gente, eu esqueci o nome disso, cara. Que negócio que a gente molha a planta. Esqueci o nome. E aí, se você colocar o dedo, o que vai acontecer? Eu vou ter uma resistência vascular periférica aumentada ali, porque eu tenho mais dificuldade dessa água passar ali. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter menos volume de água, ou seja, menos fluxo, tá? E já a vasodilatação é o seguinte. Minha arteríola era assim, ela vai ficar assim, ou seja, ela vasodilatou. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter menos dificuldade do sangue de passar no vaso, ou seja, vai diminuir a resistência vascular periférica, tá? E, consequentemente, vai aumentar o meu fluxo, tá? É isso. E aí, aqui é o conceito que eu falei pra vocês, que vocês têm que memorizar, que é o seguinte. Quando eu aumento a resistência vascular periférica, eu aumento a pressão arterial. Se eu aumento o volume sistólico, aumento a pressão arterial. Se eu aumento a frequência cardíaca, débito cardíaco, retorno venoso, velocidade do fluxo e viscosidade, eu vou aumentar a pressão arterial. Se eu diminuo o fluxo e diminuo diferença de pressão, eu aumento a pressão arterial. Fiquem atentos a isso daqui. Agora, se eu diminuo, eu tenho uma diminuição da pressão arterial. Agora, se eu aumento o fluxo e aumento a diferença de pressão, eu diminuo a pressão arterial. Então, vou responder a pergunta, por que quando resistência, no caso, por que fluxo diminui, por que diferença de pressão diminui e a pressão arterial vai aumentar, né? Porque é inversamente proporcional. Então, o que acontece? Primeiro, a gente começa a olhar, como eu falei, isso aqui é só um gráfico para vocês se basearem na hora da pergunta. Não tem muito... Porque não é uma coisa que acontece direta, tem mecanismos envolvidos. Então, por exemplo, quando eu aumento a resistência vascular periférica, ou seja, a dificuldade que o meu sangue tem de passar no vaso, eu diminuo o fluxo. Porque pensa, eu tenho uma artéria, uma arteríola, que vai estar com esse calibre aqui, então vai estar muito pequeno. Eu vou ter menos sangue passando ali, eu vou ter menos fluxo. Então, eu vou, o quê? Aumentar minha pressão arterial. Porque, lembra, pressão é uma medida que eu consigo medir por resistência vascular periférica vezes débito cardíaco, tá? É a mesma coisa que eu pegar uma mangueira, e aí nessa mangueira eu... Não sei se já fizeram isso, né? Mas eu peguei a mangueira e aí eu coloquei o meu dedo bem aqui na mangueira. Cara, quando esse sangue passa aqui na... Sangue não, desculpa. Quando a água passa aqui na mangueira, quando ela tá com um diâmetro menor por conta do meu dedo, essa água passa com muita pressão e essa água passa com um fluxo menor, ou seja, uma quantidade menor, tá? E agora, o oposto também acontece. Então, quando eu diminuo a resistência vascular periférica, ou seja, eu tenho um calibre maior, né? Eu diminuo a dificuldade que o meu sangue tem de passar no vaso, eu aumento o meu fluxo. E, consequentemente, eu diminuo a pressão arterial. E a diferença de pressão. E aí vem a diferença de pressão também. O que é a diferença de pressão? A diferença de pressão, ela é basicamente assim: eu tenho uma artéria, ela vai ter uma pressão aqui no início e ela vai ter uma pressão aqui no final. Essa daqui é a diferença de pressão dela, tá? E aí, o que acontece? Se eu aumentar essa diferença de pressão, por exemplo, tem uma pressão que tá aqui, tá 100, que tá 90. E eu faço uma conta, né? Eu não vou nem chegar a fazer essa conta pra mostrar pra vocês, senão vai ser muita informação. Mas esse início e esse fim, eles vão gerar uma diferença de pressão. Essa diferença de pressão aumenta o meu fluxo. Se aumenta o meu fluxo,
é isso daqui, ó. Vai diminuir a minha pressão arterial. E a mesma coisa acontece com o oposto. Eu acho que esse exemplo aqui, que eu acho que o Romulo nem mostrou pra vocês, mas eu acho que isso ajuda muito a gente pensar nisso. Seguinte, eu tenho aqui, né, tenho 2 pacientes, 8 ou 80. Eu tenho um paciente que tá com anemia e eu tenho um paciente que é fumante. Esse cara que é fumante, uma pessoa que é fumante, ela tem vou falar fisiopatologia, né? Ela tem uma patologia ali no alvéolo dela. Ela não consegue fazer uma hematose eficiente. E aí, o que acontece? Se ela não consegue fazer uma hematose eficiente, esse sangue dela é um sangue pobre em oxigênio. Se é um sangue pobre em oxigênio, não consegue nutrir os tecidos do corpo dela corretamente. E aí o corpo, ele pensa assim, cara, o corpo não sabe que a pessoa é fumante e que ela, né, tá com o alvéolo todo prejudicado. E aí o corpo fala assim, cara, precisa aumentar a quantidade de hemácia. Tá faltando hemácia nesse cara. Porque o que a hemácia faz? Ela transporta, né, oxigênio, né, substâncias assim. E aí começa a hematopoiese, né, no caso, começa a liberar uma substância, que aí começa a hematopoiese, começa a fazer mais hemácia. E aí, quando eu aumento essas hemácias, eu aumento o quê? A viscosidade. Esse sangue começa a ficar viscoso. É só você pensar em uma lama. Sangue fica igual uma lama, não tanto assim, né, mas didaticamente. E aí você pensa comigo, cara, se eu tenho uma lama passando numa arteríola, né, mesma coisa você pegar uma lama e colocar ela pra passar numa borracha, né, num cano. Eu vou ter um fluxo diminuído, tá? E aí a gente começa a juntar com todas essas outras informações. E a mesma coisa da pessoa que tem anemia. A pessoa que tem anemia, ela não tem tanta hemácia, né? E aí eu tenho uma menor viscosidade. Esse sangue da pessoa tá igual água, tá muito fino. Por isso que a anemia afina o sangue, né? Que as pessoas sempre falam isso. E aí, se eu tenho uma menor viscosidade, eu tenho um aumento do fluxo. Por isso que as pessoas, quando elas têm anemia, elas ficam com a pressão arterial baixa, tá? Eu tenho um aumento do fluxo, não está passando, né? O sangue não está nutrindo o corpo da pessoa de maneira correta, tá bom? Eu já, inclusive, nisso eu já expliquei pra vocês isso daqui e isso daqui.